Vocês que acompanham meu trabalho aqui no Canal 10 sabem que eu tenho pedido já há um tempo que o Santos especialmente se concentre na contratação de jogadores que possam ir além simplesmente da questão campo e bola, ir além da capacidade quase que instintiva de jogar futebol. É preciso investir no jogador que tenha inteligência, não só inteligência emocional, mas a inteligência propriamente dita cognitiva, para entender, por exemplo, a explicação que o treinador dá no aspecto tático, né? No entendimento humano, ver quando um companheiro precisa de um apoio, de um auxílio, né? Que antigamente a gente tinha muito, né? Líderes eram muito comuns nas equipes, nos elencos, você tinha jogadores ali formados nas mais diversas adversidades, e esses jogadores naturalmente eram caras que tinham personalidade. Hoje, infelizmente, a gente tem uma geração, um problema geracional, de jogadores que são muito paparicados desde cedo, que tem muito assessor, que se bobear não sabem nem comprar um saco de arroz, um saco de feijão sozinhos, né? E que por não saberem tomar decisão na vida, no dia a dia, porque tem um monte de gente que faz isso para eles também não sabem tomar decisão certa, principalmente dentro de campo. Erram muito na tomada de decisão, tem muita incerteza, titubeiam demais para tomar uma decisão dentro de campo. Isso pode ser um perigo. Você pode tomar um gol, você pode deixar de fazer um gol por dúvida, por preocupação, por medo, por incapacidade mesmo de tomar a decisão correta. É por isso que quando chega um jogador como o Dodô e você assiste a coletiva dele, você fica assim impressionado com a naturalidade como ele se expressa, e não é uma naturalidade falsa, não é uma naturalidade que foi construída com base num trabalho de media training. Você percebe que é a inteligência do cara fluindo, né? Até quando ele começa a coletiva, e a companheira que, jornalista que perguntou, foi esperta, né, de falar sobre isso, que ele já na outra passagem tinha comentado que ele é um fã de cultura geek nerd, né? Fala do Dragon Ball, da Genkidama, e o Santos precisa de uma Genkidama, né? Todo mundo com a mão para cima pedindo a energia do universo e de todos os seres vivos para que essa energia positiva possa acabar, ou pelo menos ajudar a acabar com o problema que o Santos vive hoje. É só a gente ver a repercussão dos fatos que estão acontecendo e a forma como parte da torcida se comporta, né? O Jean Lucas não presta, o Jean Lucas não é tudo isso, não vale tudo isso. Vocês estão com vontade de que continue o Camacho e o Balieiro? O Jean Lucas não presta, é isso? Ah, esse argentino aí que tá vindo do México e tal, né? Vai dar certo, vai ser um novo Nilson e por aí vai. Essas coisas que a gente escuta, né? E o próprio Dodô, muita gente desconfiando, pô, será que tá bem e tal. Enfim, então o Santos precisa um pouco dessa visão. Eu sei que é difícil porque a direção não tem ajudado muito, mas precisa ter essa visão um pouco mais positiva. E você vê nas palavras do Dodô que, além dele ter essa cultura que traz elementos diferentes para o raciocínio do cidadão, ele parece pronto para aplicar na prática isso no dia a dia. Uma liderança positiva, uma liderança que vai além daquela verborragia, daquela gritaria coach de bastidores, de vestiário e tal, aquelas frases feitas que parece que o cara pegou um livro do Lair Ribeiro, decorou lá. O Lair Ribeiro ainda era um precursor de muita coisa. Hoje tem um monte de Zé Ruela que quer vender facilidade para você, dizendo acorde 5 da manhã, trabalhe 15 horas por dia que você vai ficar rico. Só que nem sempre isso vai acontecer, e o cara que está vendendo essa papagaiada, ele sim é que vai ficar rico às tuas custas, né? Então o jogador de futebol compra muito isso, né? Da motivação, mas eu sempre falo, inclusive com colegas jornalistas na minha área de atuação, que só motivação não basta, é preciso ter conhecimento, é preciso ter discernimento, é preciso ter a capacidade de resolução de problemas. E no futebol a gente tem isso cada vez menos, na vida em geral, né? Por isso que eu achei muito positiva a entrevista do Dodô, né? E eu espero que fisicamente, tecnicamente, se ele entregar um pouco daquilo que ele já entregou em 2018, o Santos vai ganhar muito. Vai ganhar muito com a presença dele, que inclusive já está no bid, está treinando como titular e deve estrear domingo contra o São Paulo no Morumbi. Eu vou falar sobre isso, também sobre a coletiva de despedida. Olha a cultura do futebol como é diferente. No México, o Atlas fez uma coletiva concorridíssima, lotada a sala de imprensa, com direito a vídeo, né, e a presença do presidente do clube para dar boa sorte ao Julio Furch
Centroavante que está saindo de lá para vir jogar no Santos, né? Veja a diferença do tratamento humano, inclusive, da forma como o jogador lida com o clube e da forma como o clube lida com o jogador, né? Enfim. E também sobre a história do Bruno Henrique, que não vem mais, né? O jogador acertou com o Internacional. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.beef, no WhatsApp 11 98798 4884. Você já decorou, eu também. 11 98798 4884. Você pode retirar no local, se estiver ali nas redondezas da Vila Madalena, ou então solicitar a comodidade do delivery para entregar na sua casa. Dizendo que veio aqui no Canal 10 tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Aproveito para pedir que você, chegando agora aqui ao Canal 10, gentilmente se inscreva no canal, ative notificações também para sempre saber quando um novo vídeo está no ar. Deixa o like que ajuda o algoritmo do YouTube a entregar o nosso conteúdo para mais gente nesse universo virtual. Se quiser, torne-se membro do canal. As nossas discussões no grupo de membros lá no WhatsApp são infindáveis, né? Debates que vão da manhã até a noite. E se puder também, tem lá uma abinha de compartilhar, tá bom? Se puder, compartilhe o nosso vídeo lá no seu grupo do WhatsApp, também ajuda bastante. E em outras mídias sociais também ajuda bastante o nosso trabalho. Bom, sobre o Dodô, eu recomendo que vocês assistam a entrevista completa dele na Santos TV, não tem nem 20 minutos de duração, mas eu vou só subir o som de um trechinho aqui, né? Eu não posso colocar o vídeo pela questão dos direitos autorais, enfim, eu vou subir o som de um trechinho em que ele fala sobre o trabalho com o Paulo Turra e sobre o elenco do Santos. Vamos ouvir esse trechinho, é bem rapidinho. Conversei com o professor já em particular e trabalhando dia a dia, sinceramente eu vejo assim, o clube e o time com muito potencial, né? Muitos jogadores jovens que assim, tecnicamente têm muita qualidade. Acho que isso já é uma característica dos meninos da Vila, né? Você vê tecnicamente fazendo coisas assim no treino que são realmente assim diferentes, né? E acho que, como eu falei, acho que o professor Turra é o cara certo para liderar a gente para bons resultados. É um cara que tem um trabalho muito firme, muito sério, e eu acho que quando você trabalha com um grupo jovem como é o Santos hoje, na mão dele acho que é uma coisa até talvez mais fácil para ele, sabe? Eu vejo que tá todo mundo empenhado em fazer o que ele está pedindo, ouvindo realmente as indicações dele. Então acho que esse empenho de todos aí juntos vai ser importante para os resultados começarem a melhorar. Eu não escolhi esse trecho à toa, não. Eu assisti e escolhi esse trecho em especial. Falou um negócio muito certo aqui, muito certo e muito sério. Quando você tem um grupo jovem, sem jogador marrento, sem jogador que se acha a última bolacha do pacote, sem jogador que senta no contrato e acha que tá tudo bem, eu tenho contrato e tal. Quando você lida com a molecada e mais jogadores formados que têm responsabilidade, que têm esse aspecto cognitivo que ficou claro aí na fala do Dodô, para o treinador é mais fácil trabalhar, né? Do que ter que lidar com vaidades, dificuldades e tal, né? Que alguns jogadores impõem. Então, para alguns que ainda não entenderam o porquê do facão e da limpeza geral que foi feita no elenco. Claro que eu não estou aqui dizendo que todos que estão saindo foram por um comportamento inadequado. Alguns foram simplesmente pela questão técnica, outros foi por um comportamento inadequado. Então, e falou dos meninos que têm potencial, a gente sempre fala isso. O David, não é à toa que tem gente do mundo, o Ângelo já foi, tem time atrás do David, tem time atrás do Marcos Leonardo. Certamente quando ele fala do treino com os meninos, ele já fala desse treino de interação que existe com o Sub-20, com o Sub-17. Um pouquinho mais à frente, num outro trecho, ele fala do Patati, né? O Miguelito está fazendo parte dos treinos. Então é aquilo, os meninos só vão crescer quando você tiver uma estrutura de experiência que possa ajudá-los, né? E eu acho que o Dodô vai ajudar muito. Tem um trecho que ele fala do Kevson, que ele enche a bola do Kevson, né? Dependendo da criatividade do Turra com o tempo, ele pode até botar os dois para jogarem juntos, ele pode fazer duas linhas de 4 e usar um dos dois numa linha mais à frente. Um monte de treinador faz isso,
né? Não seria nada impossível de acontecer. Enfim, então eu recomendo que vocês assistam a coletiva e eu fico feliz de que o Santos tenha, além de ter trazido um jogador que ainda tem lenha para queimar no aspecto esportivo, que tem uma visão de mundo diferente, né? Que tem uma inteligência clara, que você percebe rara, inclusive, no meio do futebol. Espero que ele seja uma liderança positiva dentro do Santos e que ajude nesse momento. E domingo deve estrear contra o São Paulo, como eu disse, ele já está no bid, tá certo? Essa é a informação número 1, né? Nossa primeira parte da pauta de hoje aqui. Até foi uma recomendação do Lucas Mussetti, ele colocou no Twitter, e eu fui lá assistir a conferência de imprensa que houve quase uma hora de conferência de imprensa lá, o presidente do Atlas, junto com o Furt, Juan não, Julio, né? Até eu decorar que é Julio, não é Juan, não sei porque eu estou com o Juan na cabeça. Julio Furt, Julio César Furt. Explicando, né, que a proposta chegou, o jogador recebeu a proposta pelo agente dele, né, o Santos entrou em contato, ele vê como uma oportunidade única, ele está caminhando para o fim da carreira, ele já tinha 9 anos de futebol mexicano, até disse em algum momento lá que eu já nem imaginava que fosse terminar minha carreira em outro lugar, né? Ele jogou no Santos Laguna também, ele achou que ia ficar por lá, mas falou, é uma chance da minha vida de jogar a Liga Brasileira, né? O Campeonato Brasileiro, que é muito forte, muito reconhecido, e num time como o Santos. Então, ele era um ídolo lá. Se você pega o chat da transmissão ao vivo, a torcida estava muito brava, inclusive pedindo a cabeça do presidente lá, né? Porque o Santos não vai ter que nem pagar nada. Ele fez lá um distrato com o clube, né? Por uma questão até de gratidão, liberaram o cara. O Santos não vai gastar nada, só o salário que foi acertado com ele, enfim. E eu achei engraçado, a torcida do Santos no chat estava lá recomendando. Vocês precisam de um substituto, leva o Mezenga. Estavam recomendando outros jogadores do Santos lá para a diretoria do Atlas. Então, assim, o Santos só não anunciou oficialmente porque o cara está a caminho, ele precisa fazer exame e ele precisa assinar o contrato. Aí vem todo aquele trâmite de anúncio, né? Eu até perguntei se nesta sexta-feira teria o anúncio do Jean Lucas. Não vai ser nesta sexta, tá? Se você estiver vendo o vídeo neste sábado, pode ser que seja neste sábado, mas o Jean Lucas já estava a caminho aí, estava vindo, se já não veio, para fazer os exames e tal, e depois assinar contrato. São 2 nomes que estão ok, né? Esses 2 jogadores, o Furt, o Julio César Furt e o Jean Lucas, está tudo certo, eles virão para o Santos. Só que o Turra falou no mínimo de 3 para mais, ele ainda usou esse termo, né? E aí o pessoal que esteve lá na coletiva pegou o Falcão no pulo, depois da entrevista coletiva do Dodô, e foi perguntar para ele tal, como é que estavam as negociações. Ele deu uma escamoteada quando foi perguntado do Roberto Pereira, que é o jogador argentino que poderia, né, esteve na Udinese, que poderia vir para o Santos. Ele não quis falar muita coisa, mas disse, tem uma aspas aqui que foi colhida, bonito isso, né, foi colhida pelo Globoesporte.com, estamos olhando o mercado, temos algumas tratativas avançadas, mas é sempre difícil, disse aqui o Falcão. Então, tratativas avançadas, eu não sei se ele estava se referindo ao Furt e ao Jean Lucas, ou se é já alguma outra negociação, porque houve em algum momento um grande otimismo pelo Bruno Henrique, né? Mas o Bruno Henrique optou pelo Inter. Se ele tinha amizade com o Turra pelo tempo em que eles trabalharam no Palmeiras, o Bruno Henrique também tinha amizade com o Mano, acho que do tempo em que eles trabalharam no Corinthians. A diferença entre o Inter e o Santos hoje é que o Inter disputa a Libertadores e o Inter não vive uma crise como o Santos vive. Administrativa, política, econômica. O empresário do jogador, todo empresário do jogador sabe tudo o que acontece dentro de clube, no Brasil inteiro. Então sabe quem tem dinheiro, quem não tem, quem vai participar de processo eleitoral, quem tem capacidade de arrecadação, quem não tem, né? Hoje, infelizmente, o nome, a marca, isso não tem pesado muito na decisão do jogador. O que interessa para eles, às vezes, é poder jogar ao lado de um grande nome. E isso aconteceu quando o Santos tinha o Neymar, né? O Neymar, quando veio, atraiu o interesse de muita gente. Muitos queriam aparecer, jogar junto com o Neymar.
E lá atrás, óbvio, com o Pelé também aconteceu. Facilita muito você ter um grande nome no seu time, que aí você traz outro. Daqui a pouco, vários grandes jogadores querem atuar, né, no seu time. E nesse momento o Bruno Henrique optou, né? Acho que até a parte financeira foi um pouco melhor por parte do Internacional. Então, o que estava bem encaminhado nesta sexta-feira acabou sendo confirmada a não vinda, né, deste jogador que viria aí para uma composição de meio de campo. Que eu acho até que o Santos hoje tem até outras prioridades, né? Porque tem ali, eu sei que vocês não gostam, mas tem o Camacho e tem o Balieiro. E tem os caras que a gente pode confiar um pouco mais. Fernandes, Dodi, Sandri, agora tem o Jean Lucas. Eu acho que em algum momento vai precisar ser dado uma chance para os meninos. Tem o Balão, tem o Kevin Maltos, que já jogou no profissional há algum tempo. Claro que eu não estou dizendo aqui para que seja um titular absoluto, porque as pessoas têm problema de interpretação de texto. A gente fala umas coisas aqui, o cara, tá louco, tá dizendo que o Kevin Maltos tem que ser titular do time. Não estou falando isso. Mas, por exemplo, às vezes vai fazer uma partida, contra o América Mineiro, fora de casa. Pô, para compor um banco, até quebra o galho, entendeu? A prioridade que eu acho que o Santos tem hoje é a quarta zaga. O Santos precisa de um zagueiro urgente para jogar com o Joaquim, com todo respeito ao Messias. Eu acho que não tem condição desse rapaz ser titular do Santos. Ele pode ser o novo Luiz Felipe, aquele cara que entra faltando 5 minutos para tirar a bola de cabeça, né? Então, o Santos precisa de um titular que saiba jogar, inclusive, né? Que tem uma boa saída de jogo e tal. O meia, porque hoje, em o Lucas Lima saindo, as opções para a posição dele são o Luan Dias, o Miguelito, que eu me lembre, acho que só, né? Você não tem um meia ali para escalar. E esse atacante de ponta. E se o Santos estava atrás de um outro volante, que eu até entendo que dá para ir com o que tem, mas se ele quer um outro volante, eu citei 3 aí, tá? Meia, atacante de ponta e quarto zagueiro. Mas se vier uma outra contratação, uma quarta contratação de uma nova leva, uma 7ª contratação no total, é isso? Isso. 4 mais 3, 7, isso. Eu acho que o Santos podia, já que vai economizar, né? Economizar não gastar com o Zalazar, que foi embora, com o Bruno Henrique, que não vem, tentar fazer uma proposta lá para o time japonês, para o Pituca. Né? 4 milhões de dólares para liberar um jogador 6 meses antes, eu não acho que vale a pena. Mas oferece 2. E o Pituca também tinha que fazer uma força para jogar no Santos, né? Tinha que fazer uma força e tal. Oferece lá pro time dos caras alguma coisa. Empresta um menino desses aí que estão. Empresta o Lucas Barbosa, vê se ele não quer jogar lá, né? Numa dessa dá certo. Então, eu acho que a diretoria tem que ter criatividade, né? O Atlético Paranaense lá, o cidadão lá que cuida do futebol, vendeu o Vitor Roque, já correu, foi contratar um outro lá na Argentina, eu acho. Enfim, tem que ser ágil, tem que correr atrás, né? E esse Roberto Pereira, eu acho que vale a mesma coisa. Né? Pô, na hora que vocês estão vendo o vídeo, pode até ser que o negócio tenha dado ruim, mas oferece uma luva substancial pro cara, entendeu? É como se você estivesse contratando um jogador por um período. A luva é como se fosse o pagamento da contratação. Só que você paga direto para o jogador, por um contrato de 2, 3 anos. Então, tenta agilizar isso, né? Porque no cenário ideal, esses jogadores teriam que estar já treinando no máximo terça-feira, né? Imagino que o Jean Lucas e o Furt, sim. E algum outro também. Sabe para quê? Para que o Paulo Turra tenha um time mais encorpado para o jogo contra o Botafogo, que vai ser na Vila. Um confronto com o time líder do campeonato. Contra o São Paulo não tem mais o que fazer, é só o Dodô mesmo que vai estrear. E deve ser o Dodô aí de volante, a gente já falou sobre isso aqui no canal. Então a diretoria precisa agilizar essas situações aí, tá certo? Então, o Bruno Henrique não vem, vamos esperar quem vai ser esta quarta contratação, mas tem que ter a quarta, a quinta, a sexta, a 7ª. Se tiver a 8ª, melhor ainda. O Santos quase que contratando um meio time se for necessário. Agora, não é para dar cala a boca na torcida, né? Não adianta só contratar por contratar e trazer um pacotão aí, tipo do Água Santa, que não vai agregar muito, não. Então, eu espero nas próximas horas, quem sabe aí ter alguma novidade
E a gente traz aqui antes do pré-jogo, no domingo, enfim, o que for possível. Tá bom? Só antes de encerrar, dizer um negócio para vocês aqui, uma memória afetiva, né? Uma memória afetiva. Nesta sexta-feira, 14 de julho, há exatos 39 anos, eu assistia a maior defesa que um goleiro já fez na história. Rodolfo Rodrigues contra o América, na Vila Belmiro, que ele até quebrou um dedo naquela defesa, né? E impressionante a sequência, o cara chuta, ele defende, outro chuta, aí vai outro. Um negócio espetacular, né? Aí ele tira uma outra, aqui, eu tô vendo aqui o vídeo, inclusive, a queima-roupa. Espetáculo, até eu coloquei no Twitter, né? A maior defesa da história do futebol, até o Santos colocou isso, 39 anos. Negócio espetacular mesmo. Rodolfo Rodrigues foi o maior goleiro que eu vi jogando pelo Santos. E não à toa na nossa entrevista live com o Amir Somoji, coloquei, né? Fiz questão de, num cantinho da nossa thumbnail, colocar lá o Rodolfo Rodrigues ao lado do Giovani, como coloquei o Pepe junto com o Cazu, o Pelé junto com o Neymar e o Rodrigo, né? Num cantinho ali representando o porquê o Santos não é um time milionário hoje, né? Porque a venda do Rodrigo foi um negócio absurdo, é um negócio surreal. Enfim, é isso, meus caros. O Dodô chegou, o Furt se despediu do Atlas, está chegando, o Jean Lucas está pela hora só de fazer exames, tudo direitinho, tudo bonitinho. E quem sabe nas próximas horas a direção do Santos deu uma boa notícia, quem sabe com a vinda de algum outro jogador. Ou alguns outros jogadores, tá certo? Dodô, aliás, que vai ser camisa 16 no Santos nesta segunda passagem dele por aqui. Tá bom? Então é isso. Por hora é isso. Mas é aquela história, né? Havendo necessidade, voltamos em edição extraordinária. Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. E Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias. O telefone é o 13 3229 8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.